treinador, ele que tem que se adaptar aos jogadores. E me parecia muitas vezes que o Paulo Souza queria fazer o contrário. Tipo, ele queria que os jogadores se adaptassem a um estilo de jogo que ele queria implantar ali, que acabou não dando certo, ele mesmo viu, chegou até tentar mudar isso no meio do caminho. E aí eu falava assim, pô, será que os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, o Bruno Espírito, e falando isso super de boa, tipo, não tem... até quando a gente gravou ali no dia da eleição, eu falei, pô, você é um cara que tava aqui no título mais importante que eu vi como torcedor na arquibancada. Então não tem problema nenhum de falar isso, assim como o Landim foi o presidente dos maiores títulos que eu vi do Flamengo. E eu falei, pô, será que eles têm a capacidade de analisar, tipo, o momento de demitir o Paulo Souza, ou o momento de quem vai trazer o próprio Santos? Eu falei, pô, olha, eu não tenho muita confiança, porque como eu te falei, muitas vezes você tá ali também na questão da dividende, né? E aí, eu queria que você até explicasse aqui pra gente, né? Por que vocês, assim, quando que foi que vocês analisaram, e aí é um acerto, inclusive, a vinda do Dorival, que eu tinha muito pé atrás, você falou assim, o Dorival é o cara que tem condição de substituir o Paulo Souza e de levar, né, o Flamengo no restante da temporada, e até quiser falar se porque saiu no noticiário já conversas de renovação com o Dorival. Não tem nada em relação à renovação do Dorival. Aliás, eu comecei a ouvir esse assunto hoje nas entrevistas na coletiva em que eu fui arguído. Ele volta fazendo um grande trabalho, a gente está bastante feliz com ele, mas na hora certa, na hora adequada, a gente vai chegar e vai conversar do que tem que conversar com ele. A relação com o Dorival é a melhor possível, não tem isso não. E como é que funciona esse dia a dia lá no... Paulo Souza, assim, você falou da pressão. Cismou com o Paulo Souza, né? Porque foi esse trauma de 6 meses. Seis meses. Peguei o Flavinho chorando em Santa Catarina lá uma vez por causa do Paulo Souza. O Flavinho também chega e me dá, até ele dá porrada. Chega. 4, 5 meses, lá pelo quarto, quinto mês, o trabalho não tá andando, né? Ele mesmo reconhecia isso, pelo jeito, né? Mas aí como é que era a cobrança no dia a dia lá? Só que é o seguinte... Você chegava e falava, pô, Paulo, muda esse negócio aí, Paulo. Sim, mas às vezes... Ou não, deixa ele correr livre à vontade. Não, você vai tentando mandar mensagens, você vai tentando fazer ajustes. Só que as coisas, às vezes, não andam. Não correm bem. E quando você detecta isso, depois que você detecta isso, ou quando você detectar isso, tem um segundo momento. Quando é que vai ser a troca? Como vai ser a troca? Para quem vai ser a troca? Então você tem que estar de uma maneira segura nesse triângulo de como, quando e quem. Quando você tem isso ajustado, você bota em curso. Foi isso que aconteceu. E a escolha pelo Dorival Júnior, já se pensava, né, nessa possível substituição? Quando a gente entendeu que deveria trocar, o Dorival, eu sempre tive... Estou à vontade para falar isso porque tem uma desgraça de um programa aí que o nego vai lá no Twitter, que o cara botou há muito tempo, toda hora, botam um Twitter, até que não tem muito não, buscam um Twitter meu lá. E tem um Twitter meu de 2012, elogiando o Dorival e falando que pior que tá, não fica, e com o Dorival com certeza vai melhorar. E foi o que aconteceu. Foi de 2012, então eu sempre gostei do trabalho do Dorival. Eu acho que ele teve uma boa passagem da última vez que ele esteve aqui. E por que saiu em 2018, então? Ele fez uma grande passagem em 12 jogos. Porque a vida é como ela é, tinha nova gestão, a gente preferiu trocar. O Cuca foi considerado em algum momento para ser contratado pelo Flamengo? O Dorival sempre foi o nosso sentimento. E o Dorival sabe disso. E o Cuca nunca chegou a ser... O Dorival sabe que ele sempre foi o que a gente queria e ele sabe disso. Eu perguntei de 2018 porque o Dorival foi o último técnico da gestão anterior, sim, né? Sim. Bandeira. E estava fazendo um grande trabalho na época, assim. E aí ele saiu para vir Abel Braga, que fez um péssimo trabalho no Flamengo, né? Abel traumatizou. É outro que traumatizou o torcedor rubro-negro. Eu vou também falar que o Abel fez um péssimo trabalho. Eu não concordo com você, não. Mas a gente fez a opção de fazer a troca e vida que segue, mas assim... Mas era mais por uma questão política? Não tem questão de política. Não tem questão política. Quando a gente chegou, a gente entendeu que deveria trocar, entendeu que deveria romper algumas situações
Isso passa por gestão de vestiário, passa por algumas análises internas do clube. A gente entendeu que deveria trocar e a gente trocou. Teve a ver com a treta com o Diego Alves naquela época, ou não? Que ele se desentendeu com o Diego Alves, né? Zero. Não Tem influenciou? nada a ver. Ou fica o Diego ou fica o Dorival? Não teve nem isso. chance. Falaram muito Zero, disso, zero. Falam de tudo, pô. Falam de tudo, entendeu? Tanto o Diego Alves... falaram que o Diego Alves não tinha mais... Como é que era a nova lá? Eu apanhei bem quando... Eu me lembro. Quando eu reintegrei... Você tá ressentido. Tô nada. É bom que vai desabafar e vai tirar do coração. Tô nada. Quando a gente reintegrou o Diego Alves, falaram que, que o grupo não gostava dele. Pode buscar aí. Que o grupo não gostava dele, que o grupo... Falando isso, você quer um cafezinho? Você falou que ia tomar um cafezinho dele. Eu tô ficando incomodado. Então traz um café aí. Pra mim também, que eu quero beber esse café com aí. Brás. Traz num copo desse aí. Pra todos nós. Um copo desse aqui de aqui é raiz, né? boteco, aqui é Bora. raiz. Porque ainda bem que eu tô aqui, que você viu, sabe? Pega um assim, pro ó. Flavinho, pro Fábio ali E aí falaram pra gente que... falaram com a gente que ele teria dificuldade junto com o grupo, que o grupo não gostava dele. Mas é verdade que ele só fica quando ele é titular? Não, isso não procede. Isso não procede. Tem muita crítica em cima do Diego em cima disso. Né? Criticam em tudo. O Diego está aí há 3 anos e meio aí, ganhou bastante coisa, contribuiu com bastante coisa. Tá? Eu acho que é um jogador que tem que ser respeitado sempre. É um jogador que teve a sua importância em todos os títulos. O Flamengo também cumpre com suas obrigações, entendeu? Então, eu acho que deu certo. A gente falar que o Diego Alves não deu certo no Flamengo é uma piada, é uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira de mau gosto. Hoje o momento não é bom, mas ele foi decisivo. Sim, assim. 2019, mas isso gigante, é da vida, gigante, cara. Claro. Isso aí é da vida, entendeu? Foi Agora gigante no Flamengo. Assim, falar que o Diego Alves não teve uma passagem brilhante no Flamengo, eu acho que isso é uma covardia, isso é uma falta de bom senso, eu acho que isso não é o correto e não é verdade. É que o futebol é meio movido a imediatismo, né? Sim, Então, mas por isso que eu estou te falando. Eu também tenho o dever de, em programas como esse, em que as pessoas estão nos ouvindo, também pontuar algumas coisas, não para convencer, mas pelo menos para fazer as pessoas analisarem alguma situação. Quem é que está mais pronto hoje? É evidente que é o Santos. Sim. Não estou aqui falando que é o B, que é o C. É evidente que é o Santos que está mais pronto. E o Santos vai ter a sua história. Tomara que seja uma história melhor. Eu não fico chorando por jogador, não. Eu torço para o Santos ter uma história melhor do que a do Diego Alves no Flamengo. Legal. Mas muito melhor. Agora, eu queria perguntar a gente uma tem coisinha que respeitar o passado também.